Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal O Observator Tabajara. Estamos aqui, observador, nosso canal, dando uma olhada nessa última pesquisa que saiu, né? Paraná Pesquisas, tá, gente? Bom, foram entrevistadas 2.020 pessoas. 2.020 pessoas entre os dias 18 e 22 de junho. Nível de confiança 95%. Tá bom. Tá igual o William Bonner, que falou que o Jornal Nacional mostrou 5 famílias das 5 regiões. Aí o William Bonner disse nessa entrevista que ele deu lá para Meio e Mensagem, né? Repercutiu. Só falou fezes, né? O William Bonner dizendo que 5 famílias representam o Brasil. Uma família de cada região do Brasil representa o Brasil. Assim como 2.200 pessoas representam o eleitorado brasileiro, né? Dizendo aqui que Lula empata com Bolsonaro, empata com Michele, né? O levantamento foi feito, então, colocando o Bolsonaro, Jair, né? Que está inelegível até 2030 na corrida. E interessante, eu fico pensando assim, por que será que eles sempre colocam o Bolsonaro nas pesquisas, né, gente? Por que será? Qual é a ideia? Será que eles têm alguma informação que a gente não sabe? Que talvez Bolsonaro se torne elegível novamente, assim como o Lula. Lula estava na cadeia, né? O Zé Cachaça estava na cadeia, o Supremo foi lá, desarticulou a Lava Jato toda, tirou do foro lá do Paraná, de Curitiba, do Sérgio Moro, trouxe para Brasília, claro, né? Depois que Lula, Zé Dirceu, aquela turma lá cobrou todos aqueles favores, né, aos ministros do STF, que a maioria deles indicados por partidos comunistas, né? Então tiraram o Zé Cachaça da cadeia e colocaram na presidência, assim, transplantaram ele lá. E tá aí. Quem sabe Bolsonaro não fica elegível também, né? Aí tá dizendo que Bolsonaro aparece com 37%, 37,2% contra 32,8%. Agora, na disputa do Lully com Michele, né? Ele teria 33,5% e ela 30,2%. Gente, isso é empate mesmo, tá? Eu só não acredito no empate do Lully com o Bolsonaro. Não acredito mesmo. Se o Bolsonaro vier ganhando o primeiro turno, tchau, um abraço, tá? Eu, sinceramente, não acredito em ninguém mais que vote no Lula. Gente. Não consigo entender. Será que é muita rejeição do Bolsonaro porque ele matou 700 mil pessoas, né? Então ele é um genocida, ele matou 700 mil pessoas. Ele foi à China, inventou o vírus do Covid, voltou para o Brasil, infectou todo mundo e 700 mil pessoas morreram porque Bolsonaro matou as pessoas. Então é isso, né? A imprensa jornalística mandou essa, né? Agora, quando o Lully, o Mula, concorre contra o Tarcísio do Republicanos, né? O Mula tem 34 e Tarcísio 24,3. É porque o Tarcísio está uma figura muito local, né? Ele como ministro do Bolsonaro e agora como governador de São Paulo, eu acredito que seria mais interessante que ele continuasse como governador de São Paulo. Eu acho. Acho mesmo. Talvez eu apostasse na Michele. Que na hora que Michele aparecer na televisão, mano, ela fala bem, ela não tem problema em falar em público, ela é boa na conversa com cristãos, evangélicos ou católicos, então... e vai ser difícil colar nela uma pecha qualquer de extremista ou, sei lá, de machista ou homofóbica, não tem como, né? Aí deixa eu ver o que mais. Aí tem outros cenários, né? O Lully contra Ciro Gomes, que acabou crescendo, tá? O Ciro cresceu uns pontinhos, né? Ronaldo Caiado, do União Brasil, Ratinho Júnior, do PSD e Helder Barbalho, do MDB. Helder Barbalho, você vê. Então, deixa eu ver aqui qual é o cenário. Tá aqui, ó. Michele fica com 30,2 e Lula 33,5, né? Agora, se colocar com o Tarcísio, é 34 para o Lula, 24 para o Tarcísio. Agora, com o Eduardo Bolsonaro, 33-21. Lula 33, Eduardo 21. Eu não sei, cara. Eu não sei se eu acredito nesses números, não. Contra o Flávio Bolsonaro, senador, né? Também é filho do Bolsonaro. 33 Lula, 20 o Flávio.
Com o Ratinho, com o Ciro Gomes, daria 34-15 para o Lula, né? E são 6 cenários, né, que a Paraná Pesquisa investigou aqui, né, gente? São 2.020 eleitores nos 26 estados, do dia 18 ao dia 22 de junho, né? Eu não sei, eu acho que é pouca gente, né? 2.000 pessoas, né? Não sei. Sinceramente, o Brasil tem 220 milhões de habitantes e, sei lá, não sei se eu acredito muito nessas pesquisas, não. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver como é que o TSE vai se comportar nas eleições do ano que vem. A gente não sabe. Toda eleição tem uma mudança. Toda eleição tem uma mudança. Ou eles mudam alguma coisa na documentação, ou mudam alguma coisa no rádio ou na televisão, ou interferem no primeiro para o segundo turno, que é inconstitucional interferir, como mudanças de regras no meio do jogo, como aconteceu em 2022, né? Ou derrubando redes sociais, como aconteceu em 2022 e em 2024, derrubando o Rumble, derrubando o Getter, derrubando a Truth Social, derrubando o X, o Twitter, tiraram o Twitter do ar, vocês não lembram, gente? O senhor Alexandre de Moraes tirou a maior plataforma de divulgação jornalística do mundo, que é o X, né? Não é a maior plataforma do mundo, claro que não, o TikTok, Instagram, etc. Mas em termos de divulgação de notícia, é o X, ele é imbatível. Imbatível, não tem como concorrer com o X. Tudo que é jornalismo está no X. E o Alexandre de Moraes tirou do ar, cara. Agora, como será a postura do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições do ano que vem, né? O que vai acontecer daqui até lá? Bolsonaro será preso, podem tentar arrumar uma casa de caboclo para Michele, uma puxada de tapete. Eduardo está nos Estados Unidos por 120 dias, o prazo está terminando para que ele volte. Voltando, vão apreender o passaporte dele, impedir que ele viaje novamente, vão arrolá-lo dentro de uma investigação de tentativa de demolição do Estado democrático, de direito, sei lá o quê, né? E os outros que podem concorrer porque não tem voto, né? Ciro Gomes, Ciro Gomes está liberado, pô. Beleza, deixa ele falar o que ele quiser, deixa dar porrada, cuspir nos outros, não tem problema, não tem voto. Caiado, Caiado também, pô, deixa o Caiado aí, pô. O Caiado tá com 9, 8%, se dane, Caiado. Quem mais que não tem, né? Não vão interferir em quem não tem voto, eles querem quem não tem voto para concorrer com o Lula, né? Quem tem voto não pode. Gente, a direita veio para ficar. Você é esquerdista, esquerdopático, esquerdomacho, né? Você é algo assim, jornalista, gente, a direita veio para ficar. Acabou. Depois que a gente conseguiu entender como funciona a rede social, essa descentralização da conversa, do diálogo, a tia do Zap é essa que divulga as coisas, né? Acabou, gente. Não tem volta mais, a não ser que você bloqueie a internet, a não ser que você bloqueie as redes sociais definitivamente. Como essa coisa bizarra lá na primeira turma do Supremo, lá com relação ao artigo 19, né? Para tentar responsabilizar as redes sociais pelo que dizem as pessoas nas redes sociais. Será que vão fazer isso com a televisão, com a TV Globo, por exemplo, com a rádio CBN, ou sei lá, com um jornal? Se a pessoa der uma entrevista no jornal, uma entrevista no rádio ou uma entrevista na televisão, num programa de televisão, se a pessoa falar algo que o Ministério da Verdade não gosta, eu vou punir a televisão, o rádio ou o jornal? Ou isso só vale para a rede social? Por quê? A rede social está atrapalhando, né? Como diz o William Bonner. Eu digo o William Bonner, gente, porque ele ganha mais de 1 milhão por mês, então ele nos humilha, né? Ele é o William Bonner, deu essa entrevista no Meio Mensagem, falando um monte de bosta, né? Depois eu vou fazer um vídeo só para a gente analisar essa entrevista do William Bonner, que é um esquerdomacho, né, gente? É sojado pra caramba, toma muito leite com pera e todinho com Nescau, e ele se acha o galanzão da parada, né? E falando besteira, dizendo que as redes sociais são o grande mal da humanidade. As redes sociais são o mal da humanidade. Tá bom. Porque você perdeu o monopólio do discurso, né? O William Bonner. Você, a esquerda toda, o Jornal o Globo, essas porcarias de esquerda aí, Estadão, Folha de São Paulo, Estado de Minas, Carta Capital, Veja, isto é, tudo porcaria esquerdista, perderam o domínio da informação, o domínio do seu gado, perderam o domínio da fake news, né? Então hoje a fake news está espalhada, se tem fake news está espalhado por todo lugar. Vocês não são mais os desinformadores oficiais, né? Então é isso aí, gente. Em quem você vai votar?
né? Ou, de repente, todo mundo poderia anular esse voto ano que vem, fazer uma anulação. Já pensou? Mais de 60% de voto anulado? Ia ser bonito, hein? Caramba! Valeu, pessoal. Vamos lá. Vamos em frente. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.